Olá, turma, tudo bem? Vamos lá então passar finalmente para o endereçamento da reclamação trabalhista, que é o nosso primeiro ponto específico aqui da construção da reclamação trabalhista para o exame de ordem. Veja bem, o endereçamento é a parte da reclamação trabalhista em que a gente indica o juízo para o qual a reclamação trabalhista deve ser dirigida. No modelo que eu enviei para vocês, é aquela partezinha que diz assim, ó, ao juízo da Vara do Trabalho de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Obviamente que naquele modelo essa foi a construção, não quer dizer que vai ser sempre assim. Por quê? Para entender a construção do endereçamento da reclamação trabalhista, e aqui um ponto importante, nós estamos trabalhando com a regra de endereçamento da reclamação trabalhista, porque tem algumas exceções, nós vamos utilizar basicamente os artigos que nós já tratamos lá na aula 3, que são lá o artigo 840 da CLT e o 319 do CPC. Então vamos abrir aqui o artigo 840 da CLT, para eu mostrar para vocês em que parte está, tá vendo? Está aqui, ó. A reclamação poderá ser escrita ou blá blá blá. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, tá vendo? Essa parte aqui, ó. E é muito importante sempre que eu fizer alusão a algum artigo, que você abra a sua CLT lá no artigo, tá? Para você identificar exatamente tudo isso que eu vou estar tratando aqui nas próximas aulas. Então, vem aqui, ó. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. E a gente vai complementar isso aqui lá com o artigo 319, 1 do CPC. Ó. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Então, nesses dois aqui, ó, no artigo 840, parágrafo 1º, nessa partezinha aqui, e no 309 do CPC, nessa partezinha aqui, nós temos onde se encontram esse requisito essencial da reclamação trabalhista, que é o endereçamento. Existem várias formas de fazer esse endereçamento. A melhor delas, sem dúvida alguma, é aqui esse que eu coloquei lá no modelo de vocês, tá? Só que assim, entender por que é vara do trabalho que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? E para isso a gente tem que falar um pouquinho sobre a organização da Justiça do Trabalho. Em termos bem simples, se a gente abrir aqui o artigo 111 da Constituição, e aí vocês podem abrir aí lá no artigo 111 da Constituição, vocês vão encontrar o seguinte, ó, são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Juntas de Conciliação e Julgamento que foram extintas, tá? Em seu lugar, foram instituídas varas do trabalho, nas quais os juízes do trabalho exercem a sua atividade. Então, na Justiça do Trabalho, nós temos três órgãos. Um órgão de instância superior, destinado, sobretudo, a uniformizar a jurisprudência trabalhista, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Abaixo dele, cada um com atribuições diferentes, tá? Não é superior no sentido de ser melhor, é superior apenas no sentido de que tem certa atribuição que os outros não têm, que são as suas respectivas competências. Então, abaixo deles, nós temos os tribunais regionais do trabalho, aos quais estão vinculadas todas as varas do país e nas quais, nas varas do trabalho, os juízes do trabalho exercem a sua atividade, exercem a sua função. Isso, inclusive, fica bem claro aqui, ó, se nós baixarmos aqui para o artigo 115 da Constituição, que vai dizer o seguinte, ó, perdão, 116. Ó, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. O que quer dizer isso?
Quer dizer que nas varas do trabalho não existirá mais 3 juízes. Quando a Justiça do Trabalho, na sua composição anterior, era composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, pelas Juntas de Conciliação e Julgamento, nós tínhamos aqui, em todas essas 3 instâncias, representantes dos empregados, dos empregadores e do Estado. Aqui, para fazer uma alusão melhor, aqui onde tinha varas do trabalho, deixa eu pegar a canetinha aqui, tá aqui. Onde aqui tinha varas do trabalho, deixa eu colocar aqui, pegar aqui a canetinha. Onde nós tínhamos onde temos hoje varas do trabalho, que é onde os juízes do trabalho exercem a sua atribuição, aqui existiam juntas de conciliação e julgamento. E essas juntas de conciliação e julgamento, elas eram compostas por 3 juízes. Presta atenção. Um juiz que era representante dos empregados, ou da categoria dos empregados, na verdade dos trabalhadores, tá? Não só necessariamente empregados, mas a maior parte das categorias é constituída de empregados. Um juiz togado e, portanto, concursado, que era representante do Estado, e um juiz que era representante dos empregadores. E eles, apesar de eles serem nomeados pelos empregadores, apesar de que eles eram nomeados pelos empregadores, obviamente que a decisão deles prevalecia contra a decisão do juiz do Estado. Então, por exemplo, esses dois poderiam tomar uma decisão X num caso, mesmo que a decisão do juiz aqui estadual, do Estado, togado, fosse no sentido Y, prevalecia, obviamente, a decisão deles. E essa composição, que era chamada de tripartite, ela não existe mais, mas ela existia tanto nos TRTs quanto no TST, tá? Então, em todas as instâncias trabalhistas, nós tínhamos essa composição tripartite. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui lá para a Constituição. Com a emenda constitucional número 24 de 1999, essa estrutura foi completamente alterada. Hoje nós não temos mais representante dos empregados e dos empregadores. Então nós podemos dizer que nós não temos mais essa estrutura aqui tripartite, tá? Então, onde existiam várias juntas de conciliação e julgamento, não existem mais, porque hoje passaram a ser varas do trabalho. Bom, mas voltando um pouquinho lá na Constituição, nós temos mais algumas coisinhas para falar. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho, obviamente, só é fica em Brasília e tem jurisdição em todo o território nacional. E nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, mas tomem cuidado com um detalhe importante, tá? Agora vocês vão entender muito bem o que eu falei para vocês lá, que vocês precisam ter uma CLT organizada, tá vendo? Se eu pegar aqui o artigo 674, que traz na sua CLT, se você pegar a sua CLT organizada, você vai ver que lá na sua CLT organizada tem todos os tribunais regionais do trabalho. Mas se eu pegar o artigo aqui da CLT do Planalto, 674, e abrir, vocês só vão encontrar 8 regiões, tá vendo? E não 24 TRTs, que se dividem em regiões, 24 tribunais regionais de trabalho com as respectivas 24 regiões. Por que isso acontece? É simples. É que o Planalto ele não organiza a legislação, ele apenas atualiza. E o que aconteceu? Nenhuma das leis que criaram os outros tribunais, a partir do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região, que instituíram esses novos tribunais regionais do trabalho, determinou a alteração do artigo 674. Então, o Planalto não altera artigo, salvo se a lei posterior determina.
Como não houve determinação de alteração desse artigo, ele se mantém aí com a redação que lhe foi dada ó, em 1972. Mas, na verdade, são 24 TRTs. E aí a gente pode baixar aqui, ó, vou pegar aqui mapa dos TRTs, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, mapa dos TRTs. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, aqui tem um mapinha dos TRTs, tá vendo? Ah, queria ampliá-lo aqui, mas não ampliei. Ó, tá vendo ele aqui? Então você digita lá mapa dos TRTs, que aí você vai ter essa figurinha aqui, ó. Tô querendo ver se eu consigo copiar. Ver se eu consigo abrir uma nova guia. Ah, não abriu não. Então vai ficar por aqui mesmo, é o jeito. Tá bom? Então, ó, veja bem. Aqui, nesse mapa, a gente vê as 24 regiões ou os 24 TRTs. Então, repara bem. Se eu analisar aqui, ó, eu vou pegar o TRT da primeira região, tá vendo? E vou observar que no o TRT da primeira região, ele está sediado no Rio de Janeiro e ele alcança todo o estado do Rio de Janeiro. Isso acontece com quase todos os TRTs. Contudo, eu tenho 4 TRTs em que isso não acontece. O primeiro deles é o da 10ª região, que alcança todo o território do Tocantins, mais o DF, tá vendo? Ó? Apesar do DF estar dentro aqui do estado do Goiás, que pertence à 18ª região, que é o TRT da 18ª região, apesar do DF estar aqui dentro, na verdade o TRT da 10ª alcança o DF e o estado do Tocantins. Assim como o da 8ª região ó, alcança 2 estados, Pará e o Amapá. O da 11ª região, os estados do Amazonas e de Roraima. O da 14ª região, os estados do Acre e de Rondônia. E, finalmente, em São Paulo, eu tenho 2 TRTs, ó, tá vendo? Ó? O TRT da 2ª região e o da 15ª região. Os TRTs, eles são designados pela sua numeração. Tanto é que se você quiser abrir ó, tá vendo aqui, ó, um site de qualquer TRT, você só colocar um númerozinho aqui, ó, trocar o número que você abre o site do TRT, tá vendo? Ó, primeira região. Ah, eu quero abrir o da 2ª região. Como eu faço? Só trocar o númerozinho. Então vai ser TRT2, TRT3, TRT, tá vendo? Ó, esse trabalho da 2ª região. Ah, eu quero ir lá da 15ª região. Onde é a 15ª região? Aí, ó. Por que não deu 15ª região? RT15. Vamos ver aqui. Ó, TRT15 aqui, ó, 15ª região, tá vendo? Ó. E assim vai. Porque os TRTs eles são designados pelas, pelas respectivas regiões que ele alcança, na qual ele tem competência. Então, voltando aqui, o TRT da 11ª região tem competência sobre esses dois, sobre todo esse território, tá? Não quer dizer esse território dos 2 estados, porque esse território todo aqui não é considerado como um território de 2 estados. Então, possivelmente você tem vara do trabalho aqui que alcança, por exemplo, municípios tanto do Roraima quanto do estado do Amazonas, e independentemente deles pertencerem a um estado e outro, não faz nenhuma diferença. Isso acontece com uma vara do trabalho aqui da 8ª região, que é a vara do trabalho de Monte Dourado, por exemplo, tá? Então, que alcança aqui municípios tanto do Amapá quanto do Pará. Por quê? Porque os TRTs não pertencem ao Estado, não são estaduais. Eles são, na verdade, uma justiça da União. Então, por isso, eles se dividem em 24 regiões, tá bom? E, então, voltando lá ao nosso esqueminha, e aí neles, tá? Eles organizam o funcionamento da justiça.
tanto de primeira quanto de segunda instância. De primeira instância, a justiça do trabalho é exercida nas varas do trabalho, que é que nos interessa, pelo juiz do trabalho. Em regra, as varas do trabalho são compostas por dois juízes, o juiz titular e o juiz substituto, e obviamente por servidores públicos, tá bom? Mas de qualquer forma, essa é a estrutura básica, né, da justiça do trabalho que você tem que compreender, basicamente isso, tá? E aqui, ó, eu deixei para vocês dois exercíciozinhos, que eu não vou nem perder tempo resolvendo esses exercícios, porque eles são super tranquilos. Na verdade, vão perguntar quais são os órgãos da Justiça do Trabalho, são só esses três, tá? Você não vai marcar nenhum outro. E aqui, ó, lá no final da apostila, tem o gabarito, tá? Deixei aqui, ó, tá vendo? Eu só não vou passar o cursor aqui, porque senão vai aparecer a resposta. Esse izinho aqui, na verdade, é o número 1. E aí, em romano, né? Representaria o número 1 em romano. Lá embaixo, na apostila, tem o gabarito, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum dos exercícios, vocês mandem para mim lá no WhatsApp que eu respondo. Se for o caso, eu gravo aqui um vídeo resolvendo o exercício. Mas esses exercícios são simples. Mas como nós vimos lá em cima, voltando aqui, nós temos 24 TRTs, tá vendo? Com extensões, alguns com extensões territoriais enormes. E aí, obviamente, que eu não vou ter uma vara do trabalho só em cada TRT. Eu vou ter varas do trabalho espalhadas em cada território de cada TRT. Sobre essa questão, inclusive, das varas do trabalho espalhadas em cada território de cada TRT, eu vou abrir aqui a vara do TRT da 18ª região, que é bem legal, que aqui tem um mapinha aqui na 18ª região. Quer ver aqui, ó? Vara do trabalho interior. Cadê? Deixa eu conseguir abrir aqui. E aqui abre um mapinha, quer ver? Aqui, o TRT da 18ª região é o TRT do estado do Goiás. Quer ver, ó? Aqui no mapinha. E onde é que está tudo isso? No teu artigo 674 da tua CLT. Se você for aqui pelo site do Planalto, ó, você vai quebrar a cara, porque não tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Então não dá para estudar para a segunda fase do exame de ordem pela CLT do Planalto, beleza? Tá? Então você tem que sentar a tua bunda aí, pegar a tua CLT e abrir todos esses artigos que eu estou falando para ir lá e ver o que eu estou dizendo tudo aqui, tá? E onde é, então, voltando aqui, onde é que está que o TRT da 18ª é do estado do Goiás? Onde é que eu posso encontrar esses TRTs todos aqui? Lá no artigo 678. E uma informação importante, ó, tá vendo? Que aqui tem, mas aqui está se referindo apenas a essas 8 regiões, é que no parágrafo único do artigo 674 tem as sedes desses TRTs, tá? Que é onde realmente fica a sede do TRT, que tem jurisdição sobre todo o território, o respectivo território, dependendo, obviamente, do alcance do seu território. Aqui no estado do Goiás, melhor aqui pertinho, né, que eu estou em Brasília, o estado do Goiás não é aqui, ó, nós temos essa divisão aqui, ó, tá vendo? Se você pegar lá esse mapinha do estado do Goiás e passar aqui o mouse, você vai ver quais são os territórios abrangidos pelas varas do trabalho que atuam nesse território. Creio que, na maioria das vezes, desses casos aqui, por exemplo, Anápolis, se eu clicar aqui, ó, eu acho que Anápolis tem mais de uma vara do trabalho. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ó? Tem 4 varas do trabalho. Mas creio que a maioria dessa divisão feita aqui no estado do Goiás, se eu clicar aqui, eu vou ter apenas uma vara do trabalho, tá vendo? Ó, vara do trabalho de Águas Lindas. Um detalhe importante, tem Tribunal Regional do Trabalho que chama, quando só tem uma vara do trabalho, simplesmente de vara do trabalho de tal lugar, tá?
o nome é sempre a sede. Por quê? Aqui embaixo ó, tem todos os municípios alcançados pela sede, tá? Então, o nome é sempre a sede. Mas há tribunais que, mesmo quando só tem uma vara na localidade, eles colocam assim, primeira vara do trabalho de, sei lá, local tal. Vai dizer o nome lá da cidade onde fica a sede da vara do trabalho. Só que não tem segunda, né? Devia ter primeira só quando tiver segunda. Mas isso varia de acordo com cada tribunal, porque os tribunais eles têm poder de auto-organização. Tá? Depois eu vou falar disso mais para frente, agora não faz diferença. Então, voltando aqui, ó, como é que eu vou saber para qual vara do trabalho eu devo endereçar minha reclamação trabalhista? Então, por exemplo, vou pegar aqui Formosa, ó, que está bem aqui pertinho, tá vendo? Formosa é onde fica a sede. Todo mundo que mora nesses municípios aqui, ó, eu vão ter que encaminhar as suas respectivas reclamações trabalhistas para a vara do trabalho de Formosa. Então, por exemplo, se o empregado teve problema lá em Planaltina, do Goiás, onde é que ele vai entrar na Justiça do Trabalho? Pode entrar aqui em Brasília? Não, vai ter que entrar. Brasília está aqui nesse quadradinho, né? Pode entrar aqui? Não. Numa das varas de trabalho aqui em Brasília? Não. Vai ter que ir lá para Formosa. Ah, professor, é bem mais longe. É bem mais longe, mas não pode ingressar na vara de trabalho de Brasília, tá? Brasília não tem competência e nem jurisdição. Por quê? Até porque Brasília é outro TRT. Aqui é 10ª região, todo esse território aqui é 18ª região. Não tem nem sequer jurisdição sobre essa localidade, né? No caso seria competência. Não tem competência nenhuma aqui, até porque pertence a outro TRT, a jurisdição de outro TRT. A Justiça do Trabalho de Brasília está subordinada ao TRT da 10ª região, que por acaso tem sede aqui, mas não tem nada a ver com nenhum território que está aqui, ó, sob a jurisdição do TRT da 8ª região, tá? Então, em regra, na vara do trabalho, eu vou fazer o endereçamento para a sede. Mas pode acontecer, vamos supor, saiu lá no exercício de vocês o nome de Morrinhos, que é um empregado trabalhou, prestou seu serviço em Morrinhos. Aí você não sabe onde fica Morrinhos lá, eles não falam o estado. E aí como é que vai ficar? Você vai endereçar para Morrinhos. Você sabe lá. Primeiro que você, na maioria das vezes, a gente não sabe nem onde fica um determinado município. Para piorar, como é que eu vou saber que Morrinhos pertence à jurisdição da Vara do Trabalho que tem sede em Caldas Novas? Pô, fala sério, né? Só se você souber olhar o mapa aqui. Se não souber olhar o mapa, você não tem como saber isso, tá bom? Então, nós vamos ter lá que a Vara do Trabalho é o juízo para o qual tem que endereçar a reclamação trabalhista. Mas para qual localidade, né? Para qual para onde eu vou endereçar entre todas essas aqui, ó? Entre todas essas aqui e todas elas de todos os TRTs. É isso que vai responder o artigo 651 da CLT, que vai dizer o seguinte, ó. A competência das juntas de conciliação e julgamento, lembra que eu falei para vocês, ó, não existe mais, ó, tá aqui embaixo, ó. Não existem mais juntas de conciliação e julgamento como órgão de primeira instância na Justiça do Trabalho, uma vez que estas foram extintas e em seu lugar foram criadas as varas do trabalho, na qual atuam os juízes do trabalho, tá? Então não existem mais, tá bom? Então voltando aqui. Para onde eu vou endereçar, então? Qual é a vara do trabalho competente em relação a uma situação concreta? A competência das. Aí eu vou ler aqui, ó, varas do trabalho, tá? Aqui um detalhe importante. É que eu não estou com ela aqui, senão eu vou mostrar para vocês, está lá na frente. Ah, não vou pegar agora, não. Por exemplo, se você pegar a CLT lá que eu mostrei para vocês, aquela amarelinha da LTR, lá eles modificam o nome, eles não colocam mais juntas de conciliação e julgamento, eles escrevem vara do trabalho. Entendeu? Por quê? Porque, presta atenção, aqui é uma CLT organizada. Quem organiza modifica, inclusive, o texto de acordo com o seu entendimento, tá? Não tem nada de errado aí. Entendimento não, de acordo com o que é o correto mesmo hoje em dia. E não tem nada de errado aí, é para facilitar a vida de quem está lendo, quem está usando aquela legislação, tudo bem? A maioria não faz isso, mantém. Por exemplo, escrito exatamente assim como está lá no site do Planalto. A competência das juntas de conciliação e julgamento,
que não existem mais, agora são varas do trabalho, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, presta atenção, onde o empregado, aqui uma observação importante, né, ele pode ser reclamante ou reclamado, prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro, não interessa. Então, pegando a canetinha aqui, o que você vai observar no exercício? Lá, por exemplo, eles vão colocar lá para dar uma rasteira em vocês algumas informações importantes. Uma delas vai ser a seguinte: ah, o empregado reside em tal lugar. Então, reside. Vamos colocar lá, é domiciliado em tal lugar. Vamos colocar lá, mora em tal lugar. O que isso aqui serve para nós? Nada. Outra coisa, fez treinamento em tal lugar. No lugar X. O que isso vai interessar para nós? Nada. Outra coisa importante, ele foi contratado, assinou seu contrato de trabalho. Então, contrato de trabalho no lugar Z. O que isso vai interessar para nós? Nada. Tá? Só nos interessa uma coisa, como regra. Nós vamos ver que há exceções. Mas, como regra, só nos interessa uma coisa. Local da prestação de serviço do empregado, mesmo que ele seja réu na reclamação trabalhista. Professor, o empregado pode ser réu na reclamação trabalhista? Pode. Nós vamos falar depois onde é que está escrito isso. Aqui já está, né? Mas com mais detalhes depois na aula que eu começar a falar da apresentação, tá? Entenderam aqui? Então, em qualquer situação aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eita, que diabo foi que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa esquisita aqui. Então, ó, aqui já tem exercíciozinho para vocês fazerem, ó, exercício 3, tá? Vocês façam aí, já tem a resposta lá no gabarito. É uma questão simples. O que você tem que procurar? O local da prestação de serviço pelo empregado. Aí depois aqui nós temos mais um exercíciozinho, ó, tá? Também para vocês fazerem aí com calma, tá bom? E poder colocar isso em mente. E finalmente, nós chegamos aqui a mais um exercício que diz o seguinte: considerando os dados do enunciado do exercício anterior, como ficaria o endereçamento da reclamação trabalhista para... Eita, lascou. Então eu vou ter que resolver o exercício 4. Não tem jeito, tá? Então vamos lá. Fênix, residente em Curitiba, participou de processo seletivo em uma agência de emprego situada no município de Caxias do Sul. Lembra? Participou de processo seletivo, recebeu treinamento, firmou contrato de trabalho, mora, nada disso importa. Local onde, ele além de participar do treinamento, ainda assinou o seu colar onde ele foi efetivamente contratado, onde firmou o contrato de trabalho para o cargo de secretária junto à empresa pública Atlas. Durante o contrato de trabalho, somente prestou serviço na sede da empregadora na cidade de Carlos Barbosa. Então, tudo que nos interessa aqui é o quê? Tudo que nos interessa aqui é a cidade de Carlos Barbosa. Tudo mais só encheção de linguiça. O que nos interessa aqui é Carlos Barbosa, tá bom? Então, vamos deixar aqui, viu? Eita, que diabo foi que eu fiz aqui, gente? Aqui, pronto. Então, vamos ver aqui se eu consigo anotar. Carlos, eita, tá ruim aqui o negócio. E eu demorei a me acostumar com esse negócio de usar canetinha por aqui, sabe? É bom que testei um monte de... Por isso que eu demorei a gravar para vocês. Testei um monte de programa e fiquei com o Word mesmo, que vocês vão entender já por quê. Então vamos lá. Carlos Barbosa. Após 2 anos, foi dispensada sem receber verbas contratuais rescisórias. Segundo regra estabelecida na CLT, será territorialmente competente para processar e julgar a ação trabalhista movida por Fênix, em face da empresa Atlas, a vara do trabalho do município de... Vamos descer, olha, Carlos Barbosa. Viu? Então, aqui para responder a
essa pergunta, nós vamos dizer como é que vai ficar o endereçamento dela aqui, ó. Ao juízo da vara do trabalho de Carlos Barbosa. Ah, professor, mas onde é que fica Carlos Barbosa? Em que estado? Aí o exercício não diz. Não preciso colocar, tá? Até porque, só para pegar aqui a título de exemplo, ó, a vara, a competência se dá pela localidade onde o empregado, e as varas do trabalho recebem sempre a denominação, ó, da localidade. Por exemplo, aqui, ó, vara, se eu apertar aqui, vai aparecer, quer ver? Deixa eu ver se vai aparecer, acho que não vai aparecer nada. Apareceu, ó, Vara do Trabalho de Formosa. Não é Formosa, Goiás, porque a Justiça do Trabalho não é do estado de Goiás, tá? Não tem nada a ver com o estado de Goiás. Então, eu só coloquei a localidade. Ah, professor, mas eu sei que é Rio Grande do Sul. Então tá bom, então bota RS aí. Não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, turma. Eita, vou mandar para vocês o. Como é que chama? O material das aulas, tá? E qualquer coisa, entre em contato lá pelo WhatsApp mesmo, que eu tiro dúvidas. Se for o caso, se tiver alguma dúvida lá, eu gravo um vídeo aqui tirando dúvida, tá? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.